Bom dia, Milene, Ana, Sheila. Bom dia, Daniele. Deixa eu acenar aqui. Bom dia, Alan. Tudo bem, Alan? Como é que tá? Bom dia. Mais um dia na presença do Senhor, diante de sua palavra. Bom dia, Grace. Bom dia, Tiago, Edilma, Sheila. A Daniela tá perguntando se a primeira ganha torta. Comprar a torta lá do Tiago. Céu na boca. Bom dia, irmãos. Que bom. Rafa Torobai, que bom ver a Rafa aqui. Bom dia, Rafa. Um abraço aí em todos da sua família. Que bom você estar aqui. Nathalie, Tiago, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bem, nós vamos ler a palavra do Senhor, né? Nós temos nos encontrado aqui todos os dias às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, né? Então, no caso, amanhã não teremos, sábado e domingo, mas de segunda a sexta nós estamos tendo aqui esse tempo devocional na presença do Senhor, diante de sua palavra, ouvindo a sua voz. E nós estamos aqui hoje mais uma vez, mais uma manhã, na presença de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, mas antes eu quero orar com você. Se você pode fechar os olhos, vamos fechar os olhos neste momento, senão continue aí, talvez você esteja dirigindo para o seu trabalho, mas vamos orar, em espírito de oração, vamos falar com Deus agora. Deus, muito obrigado por este tempo, por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós. Deus, os nossos ouvidos estão atentos para acolher o que a Tua palavra diz. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Precisamos compreender a Tua palavra. Ó Deus, abra os nossos corações. Sim, Senhor, abra. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós queremos ver as nossas vidas sendo transformadas, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Bem, gente, bom dia, Beth, bom dia, Fabi, bom dia, Marivan, Márcia, que bom que vocês estão aqui. Eu quero ler para vocês a palavra de Deus em Marcos, capítulo 2. Nós vamos terminar o capítulo 2 hoje, mas eu entendo que esta narrativa que a gente está lendo hoje, ela tem muito a ver com o capítulo 3 também. Então, na próxima semana, nós vamos começar, neste tempo devocional, a ler o capítulo 3, a experiência que Jesus teve na sinagoga com um homem com uma das mãos ressequida. E é interessante perceber como há uma ligação orgânica entre o episódio deste homem com a mão ressequida e o que a gente está lendo agora. Eu quero ler para você. Capítulo 2 de Marcos, a partir do verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Bom dia, Zilda. Bom dia. Shane Gamboa está aqui. Que bom. Bom dia, viu? Bom dia, Carol. Bom dia, Adriano. Bom dia, Andréia. Que bom ter vocês aqui. Renata também. Quero ler a palavra de Deus. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 23, diz assim. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado. Esse aspecto é muito importante. Em dia de sábado, ele estava atravessando as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então veja, dia de sábado, eles estavam colhendo espigas quando Jesus estava atravessando as searas. Advertiram-no os fariseus. Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, e essa resposta é interessante. Ele disse assim: nunca lestes o que Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar,
e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, veja só, mais uma parte da resposta de Jesus. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Essa passagem, queridos, é impressionante. Jesus está atravessando as searas com os seus discípulos, e os seus discípulos começaram a colher, a debulhar as espigas porque sentiam fome. Então, essa é uma primeira observação. Há uma necessidade humana explícita nessa travessia. A necessidade humana. Perceba que essa necessidade humana talvez seja uma das grandes tônicas dessa narrativa. E nós temos que entender isso. Os discípulos estavam atravessando e eles sentiam fome. A Tatiana, acho que a Tatiana Andrade está perguntando qual é o capítulo e o verso. Capítulo 2 de Marcos, ok? Do verso 23 ao verso 28. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 23 ao verso 28. Quer dizer, até o encerramento deste capítulo. Tá certo? Então, Jesus está atravessando e há uma necessidade humana explícita, a fome. E por isso eles colhiam e debulhavam o trigo para saciar essa necessidade. Veio. É bom observar, é importante observar que existia na lei, tanto em Levítico 19 como em Deuteronômio 23, uma lei clara que dizia aos que estavam na colheita, no tempo de colheita, que deixassem as espigas, que deixassem alguns grãos, que não recolhessem a totalidade dos grãos, deixassem por causa de uma questão social, por causa dos estrangeiros, dos que sentiam fome, dos órfãos, das viúvas. Então veja, isso é uma preocupação social com a justiça, com a igualdade, para que quem tem fome tenha oportunidade de comer. E essa preocupação ela está clara aqui também, porque havia uma necessidade explícita dos discípulos, eles estavam com muita fome. E veja, eles não estavam furtando, a própria lei garantia a eles esta liberdade, esse exercício desse direito. Bem, se eu sou pobre, sou estrangeiro, se eu estou com fome, se estou faminto, eu tenho o direito de colher as espigas. Então, o que estava em jogo aqui não era isso, não. Isso não pode tirar os nossos olhos do foco principal. Porque o que estava em jogo era o sábado, a lei do sábado. Aliás, esta lei que atravessa também para o capítulo 3, diante da cena na sinagoga de um homem com a mão ressequida. Então, veja, a hospitalidade, a solidariedade explícitas também neste texto, os discípulos seguem um preceito claro da lei em Levítico 19 e Deuteronômio 23. O que está em jogo aqui é a observância do sábado. Lembram-se, Deus na criação instituiu o sábado. Sim, na criação ele instituiu o sábado. A palavra de Deus diz isso. Eu quero ler para você aqui. Assim foram concluídos os céus e a terra. Isso é o capítulo 2 de Gênesis. Com todos os seus elementos. Isso é o que diz o capítulo 2. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado, e feito. Isso é importante. Aliás, uma das coisas importantes para os nossos tempos contemporâneos seja talvez resgatar a lei do sábado. Porque às vezes essa fortíssima carga de horário, os desafios que nós temos nestes tempos, às vezes nós não respeitamos os limites do nosso corpo. A ganância muito clara desse tempo,
né, às vezes desrespeita os limites do nosso corpo, e trazer o sábado talvez seja uma grande dádiva para os nossos tempos contemporâneos. O ser humano precisa reconhecer a fragilidade dos corpos e viver o sábado, como a Daniela está dizendo aqui. Viver o sábado, porque o sábado é um tempo de oxigenação, é um tempo na presença do Senhor, é um tempo de descanso. Então trazer o sábado, sem dúvida, é importante. Mas veja, ó, o André Prata está aqui, ó, grande amigo meu lá do Colégio Batista. Que bom, André, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, seu irmão também, muito, de verdade, muito especial, André. Então veja, a lei tem que ser trazida novamente para esse tempo, porque nos tempos contemporâneos nós não estamos respeitando os limites do nosso corpo. Né? A intensa carga de trabalho que temos, às vezes, desafios, né? As próprias ganâncias que são, né, às vezes, escondidas, veladas neste tempo. Nós precisamos trazer às margens da nossa vida para entendermos que o sábado é fundamental para a oxigenação dos nossos esforços. A semana só tem sentido se tivermos um descanso. Aliás, a minha professora Teresa Aquil disse uma coisa muito importante numa live que eu disse, né? O judeu, ele vive os 6 dias, né, entre aspas, em função deste sábado de descanso. É como se ele dissesse assim, bem, eu vou trabalhar 6 dias com excelência para então glorificar a Deus no sábado. Descansando os corpos, né? Descansando todo o esforço físico que fiz, porque no fundo tudo é para a glória de Deus. O descanso é para a glória de Deus, mas o trabalho nos 6 dias também. Então, se você faz tudo com excelência nos 6 dias que Deus deu a você para fazer, então no 7º você pode descansar com tranquilidade. Agora, o que está em jogo aqui não é isso. O que está em jogo aqui é uma necessidade humana. Cremos na observância do sábado, cremos na observância de um dia de descanso, sim, para a oxigenação do nosso trabalho, da nossa semana, mas veja, há uma necessidade. Eles estavam atravessando aquelas searas, e os discípulos famintos, eles querem comer. Eles estão ali saciando uma necessidade clara, explícita nesse caminho. Agora, os rabinos, em seu desejo de compreender o sábado, de obedecer a Deus, eles buscaram definir quais atividades eram proibidas pelo mandamento. E nesse estudo tão profundo, eles criaram ali em suas discussões 39 categorias principais de trabalhos proibidos no sábado. Veja o esforço exegético dos rabinos na interpretação dos textos para compreender quais eram as atividades proibidas ou não por este mandamento. Veja, 39 categorias. A ordem de Moisés para o descanso, mesmo durante a colheita, que está em Êxodo 34, é interpretada na 3ª categoria como uma proibição, inclusive, de colher alguns grãos. Então veja que às vezes a meticulosidade rabínica torna o sábado uma espécie de nova escravidão. E aí Jesus precisa responder a essa pergunta que fizeram a ele. Por que fazem o que não é lícito aos sábados? Isso está no verso 24. O verso 24 do capítulo 2 de Marcos é uma pergunta clara dos fariseus a Jesus. Por que fazem o que não é lícito aos sábados? E Jesus precisa responder a esta pergunta. E ele responde de uma forma muito límpida, muito clara, muito organizada. E a primeira forma de Jesus responder é citando um precedente, o próprio Davi. Agora veja, ele cita Davi, o rei Davi, o respeitado Davi. Para os rabinos, para as autoridades da lei de seu tempo, isso era emudecer seus interlocutores. Jesus cita o exemplo de Davi e os seus homens que estavam fugindo. Veja, a circunstância era essa. Eles estavam fugindo de Saul. Fugindo de Saul naquele episódio triste e dramático por causa de uma inveja que Saul acabou nutrindo.
ele acaba perseguindo Davi, e essa perseguição é dramática. Nessa fuga, Davi e os seus homens sentem fome, eles estavam famintos. E lá no tabernáculo em Nob, eles pedem ao sacerdote os pães da proposição, isso mesmo. 12 pães sagrados, eles eram colocados diante do Senhor todos os sábados, como uma oferta de gratidão. E eles deviam ser apenas consumidos pelos sacerdotes, Arão e os seus filhos. O que Davi faz é abrir um precedente, porque ele se alimenta dos pães da proposição. Há uma preocupação do sacerdote de perguntar se eles tinham tido, pelo menos durante aquela campanha, relações sexuais. E eles não tiveram. Davi garante, mas veja, o precedente foi aberto, porque estes pães eram destinados aos sacerdotes, à família sacerdotal. Mas Davi e os seus homens se alimentam desse sábado. Desses pães. Agora veja, isso é interessante. Jesus citou esse episódio como um precedente para a lei cerimonial se abrir em prol de uma necessidade humana. Isso é importante, mais uma vez, reafirmarmos, ressaltarmos. Há uma necessidade humana clara no texto proposto para esta manhã. Sim, os seus discípulos com Jesus atravessavam as searas. Eles estavam famintos, com fome. E eles tinham o direito de exercer isso, mas era o sábado. Mas a necessidade humana, veja, na própria argumentação de Jesus, no precedente aberto por Davi veja, se há uma necessidade humana, então esse precedente pode ser aberto. Esta lei cerimonial pode se abrir em concessão a uma necessidade humana. Agora veja, ali estava quem era maior que Davi. Sim, Jesus. Jesus é maior que Davi. E veja, no Evangelho de Mateus, nesta mesma narrativa, lá em Mateus, capítulo 12, depois você leia, é muito interessante. Jesus cita não só o precedente de Davi, mas ele cita uma coisa curiosa, que é o próprio serviço sacerdotal. Porque os sacerdotes, eles exercem o seu dever religioso, os sacrifícios da sua religião, no sábado. Ou seja, os sacerdotes, eles são obrigados a trabalhar no sábado. Com o precedente de Davi, temos que observar, ali estava quem era maior que Davi. Com o precedente dos sacerdotes, porque eles eram obrigados a trabalhar no sábado, nós temos que afirmar e observar, ali estava quem era maior que o templo. Aliás, Mateus 12,6 diz isso explicitamente. Estava ali quem era maior que o templo. Agora, irmãos, duas foram as argumentações, os precedentes de Davi e dos sacerdotes, do serviço sacerdotal. E um outro argumento foi a própria criação. Estava ali quem era o Senhor do sábado. Veja só, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, diz o verso 28. Jesus é o Criador do sábado. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus participou dos 7 dias da criação. Sim, ele é o Criador do sábado. Se ele criou o sábado, ele, mais do que qualquer outra pessoa, compreende o real sentido do sábado. Sábado é para a humanização das pessoas. É para a percepção de fragilidades. É para a oxigenação do próprio corpo. Dos esforços que fazemos. Sim, aliás, o sábado se cumpre inclusive na terra também. Sim, o ano sabático, o ano do jubileu, anos que nos mostram que não só o ser humano precisa de descanso, mas a terra inteira precisa de descanso. Toda a criação precisa de descanso. Aliás, quando nós lemos o texto de Deuteronômio, por exemplo, a gente tem que observar que o sábado não é só para o judeu, mas para o estrangeiro, para o escravo, para todos. Era um princípio de igualdade, de humanização, de justiça.
de descanso. Então, Jesus, o Criador do sábado, disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. E ele reinterpreta o sábado. A reinterpretação que Jesus faz do sábado é muito interessante. Ele diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus coloca a pessoa humana não diante de uma lei fria, mas diante de um Pai cuja preocupação última é a humanização, o descanso da pessoa humana, o cuidado com a pessoa humana. Isso talvez seja uma das coisas mais lindas desta narrativa. A resposta de Jesus foi: o sábado foi criado. Eu estava lá na criação, criando o sábado. E esse sábado ele foi criado para que vocês descansassem, para a humanização dos corpos, para que vocês tivessem um tempo, né, de busca da minha presença, um tempo separado, explicitamente separado, para a busca da minha presença. Jesus estava reinterpretando o sábado, porque a lógica rabínica era uma lógica da escravidão. Eles tornaram a lei do sábado mais pesada ainda. Aliás, como os religiosos do tempo de Jesus tinham a capacidade de tornar as coisas mais lindas em coisas ruins. Eles tornaram a casa de oração em covil de salteadores. Eles tornaram o sábado, tempo de descanso, de refrigério, de busca da presença de Deus, em uma escravidão, porque eu fico imaginando a pessoa, para cumprir o sábado, tinha que observar tantas coisas que ele ficava cansado. Jesus cita Davi, Jesus cita os sacerdotes, Jesus lembra aqueles seus interlocutores que ele era o Senhor do sábado. Ele criou o sábado. O sábado foi feito para o descanso. Que a gente se lembre disso. Que a gente se lembre que a coisa mais linda do Evangelho, sim, é quando a gente é instrumento não de escravidão, mas quando a gente é instrumento de liberdade, de vida, de saúde, de refrigério. Nós não podemos converter os nossos ombros em grilhões. Os nossos ombros precisam ser lugar de descanso. Não permita que a religião te torne uma pessoa tão fria, tão gélida, incapaz de compreender necessidades que são humanas. É o que a gente vai ver na semana que vem. Eu já estou assim, com muita vontade de chegar a semana que vem, porque Jesus estava lá na sinagoga e ele pergunta aos seus interlocutores, diante de um homem que tinha uma das mãos ressequida: é lícito fazer o bem? É lícito fazer o bem ou o mal? É lícito salvar a vida ou tirá-la? Que Deus abençoe as nossas vidas e que os nossos ombros não sejam transformados em grilhões, mas em lugar de vida, em lugar de descanso, de refrigério. Vida cristã é o convite que Jesus fez e nós também devemos fazer, já que somos continuação corpórea de Jesus. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Que os nossos ombros sejam descanso, sejam rede na qual se descansam homens e mulheres cansados, famintos e que expressam com os seus gestos sua necessidade. Que Deus abençoe as nossas vidas e que esse dia seja um dia muito, 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 muito especial. Estou gostando tanto de ver, estou vendo a Amanda aqui, saudades da Amanda, a Mary, manda um abração para o Wellington, por favor. Ismael, cara, pastor Ismael, que honra. Ter o pastor Ismael aqui para mim é uma grande honra. Pensa num grande pastor. Pastor Ismael é um grande pastor lá em Belo Horizonte, um homem de Deus, tem feito um trabalho lindo. Muito obrigado, pastor Ismael. Que Deus abençoe aí a sua vida, seu ministério. Elan, eu acho que é assim o nome da sua esposa, Elan. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Muito obrigado por você estar aqui. Estou vendo o Lucas aqui também, né? A Camila, que Deus abençoe também. Estou cenando aqui para a Camila.
A Shane Gamboa, que bom. A Aline Arruda, Tiago Quiroga entrou agora, depois você vê tudo aí, viu, Tiago? Que Deus abençoe vocês. Vitor Ximenes, que bom. Que Deus abençoe muito vocês. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. A Evelyn, estou vendo aqui também a Evelyn. Um grande dia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã tão especial. Que o nosso dia seja, Deus, um dia na Tua presença. Nós te pedimos isso, Senhor. Que as Tuas mãos nos abençoem, Senhor. Que as Tuas mãos, ó Deus, que das Tuas mãos sejam derramadas, ó Deus, as bênçãos, ó Deus, especiais. Deus, que neste dia nós possamos, ó Deus, buscar a Tua presença. Estar diante da Tua face, em cada gesto, em cada situação. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para vocês, Cíntia, irmã Zilda, meu pai também está aqui. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Tchau, tchau.